Boa noite a todos, que a graça e a paz do bom Jesus seja conosco. Estamos aí voltando novamente às nossas atividades 100% online, devido a essa segunda onda de contaminação desse vírus. Mas louvado seja Deus porque estamos juntos, podemos nos utilizar do recurso da tecnologia para continuar avançando como Igreja de Jesus Cristo, como nós somos. E parece que cada situação nova vem justamente com a finalidade de tentar provar a nossa fé. Mas eu entendo que isso vem justamente com a finalidade de aperfeiçoar a nossa fé, para torná-la diária, ou para torná-la cada dia mais operosa, né? Então, assimile dessa forma, absorva dessa forma e deixe com que Deus conduza os nossos passos, mas sempre buscando ter coerência em tudo que nós vamos fazer e realizar. Então eu quero te convidar nesse momento a você baixar a sua cabeça, a orar, a falar com o Altíssimo e pedir para que Deus continue conduzindo os teus passos a cada dia. Amém? Quero te convidar nesse momento a orar. Baixe sua cabeça, vamos falar com o Pai. Deus querido, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos reunidos em Teu nome. Como é bom te servir, como é bom fazer parte, ó Deus, do Teu reino. Como é bom saber, ó Deus, que o Senhor é um Deus que está presente. É bom saber, ó Deus, que a Tua palavra nos afirma isso através, ó Deus, da fala do Teu próprio Filho, ali no Evangelho de Mateus, quando Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor esteja conosco nesse momento tão delicado e difícil, um momento crítico, onde as pessoas estão totalmente preocupadas, com a sua mente totalmente tomada por questionamentos, buscando respostas para muitas coisas. Mas nós sabemos, ó Deus, que as respostas que nós precisamos está em Ti, está na Tua palavra. E por isso que nós precisamos, ó Deus, nos permitir ser guiados, ó Deus, ter a nossa vida sendo guiada cada dia pela Tua palavra. Tua palavra, onde o autor aos Hebreus diz que é viva e é eficaz e mais penetrante do que espada de dois gumes. Nós te pedimos, Senhor, que esteja conosco nesse momento de celebração, um pouco difícil, diferente, melhor, nesse domingo. Difícil também, logicamente, porque nós gostaríamos de estar juntos, reunidos, mesmo num número limitado, mas aprove o Senhor ser diferente nessa noite. Por isso que nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor seja conosco, dirigindo os nossos passos e que nós possamos aproveitar ao máximo esse tempo ao qual nós vamos ter juntos. Nós aqui, os irmãos nas suas casas, ó Deus, mas tendo a consciência sempre que estamos sempre ligados pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo, pelos laços do amor de Jesus. Nada afetará a nossa unidade como corpo de Cristo, porque sabemos em quem nós cremos, sabemos que a nossa vida está guardada nas mãos daquele que pode todas as coisas, que é o Senhor. Nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa trazer consolo, conforto, paz, àqueles corações que estão totalmente aflitos nessa noite. Pai, onde estão respirando um espírito de morte. Ó Deus, nós queremos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, te pedir, ó Deus, que o Teu Espírito possa gerar vida, que o Teu Espírito, ó Deus, possa entrar ali nos hospitais, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, e exalar, ó Deus, o bom perfume de Jesus e soprar o fôlego de vida naquelas pessoas que estão ali à mercê de um aparelho, ó Deus, de uma respiração mecânica. Nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor os alcance nessa noite e que Teu nome seja glorificado sempre. Nós te adoramos, te exaltamos, porque sabemos que o Senhor é o nosso Deus. Seja conosco mais uma vez, como eu te pedi já, nesse momento de celebração que nós vamos ter nessa noite. No nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome. Amém. E graças a Deus. Amém. Vamos cantar? Quero louvar a Deus com você com o cântico Rompendo em Fé. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu
se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, que não nos impede de caminhar. Pois se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Que a nossa fé seja, que possamos ser desafiados sempre por esse tempo que nós estamos vivendo. É justamente um tempo onde a gente precisa e deve colocar a nossa fé em evidência e em exercício. Eu digo que a fé é um meio pelo qual alcançamos um fim, né? E o fim não é outro a não ser a vontade de Deus, que é boa, perfeita e é agradável. Esse Deus ao qual nós depositamos a nossa fé e depositamos também a nossa confiança. Que Ele continue dirigindo os nossos passos a cada dia e que nós possamos a cada dia nos colocar nas mãos dEle, para que Ele possa dirigir o nosso ser por completo, né? Cuidar da nossa mente, do nosso coração, do nosso físico. Por isso eu quero pedir a você nesse momento que mais uma vez baixe sua cabeça e que você possa orar, não só pela nossa igreja, mas orar por todas as igrejas nesse momento, que está passando também por esse momento delicado e principalmente por nossa nação. A nossa nação ela precisa sim de oração e os crentes precisam levar em consideração a importância de estar orando sempre. Vamos orar mais uma vez? Deus Pai, Deus querido, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite especial. Obrigado, Deus, pela forma especial com que o Senhor tem conduzido as nossas vidas. Nós dependemos e somos dependentes do Senhor. Ó Deus, isso mostra, ó Pai, que a Tua palavra, através da pessoa de Jesus Cristo, ela se torna profundamente
verdadeira nos nossos corações, quando o próprio Cristo disse: sem mim vocês não podem fazer absolutamente nada. Por isso que nós, ó Pai, declaramos nessa noite que somos dependentes do Senhor. Diante daquilo que nós não podemos fazer, nós não podemos realizar, nós colocamos nas Tuas mãos nessa noite, sabendo que estão nas melhores mãos, as mãos que sabem conduzir da melhor forma possível. Por isso que nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus, que nós possamos continuar firmes, sempre visando a cada dia o reino do Senhor. Ó Deus, levanta o teu corpo, ergue, fortalece, ó Deus, porque é o que nós precisamos, ser fortalecidos pelo teu Espírito. Porque sabemos um dia que o Senhor voltará, o teu Filho voltará para buscar a sua igreja. E é nisso que nós cremos, que Jesus virá. Amém? Um dos alicerces do cristianismo é justamente o fato de que Jesus voltará. Vamos cantar isso? Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá, Jesus virá mais uma vez aqui, e todos juntos em um só louvor, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor, Ele veio ao mundo para ser Marte da paz, Ele foi tentado e não pecou jamais, a sua vida foi exemplo de amor, por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor, Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá, Jesus virá mais uma vez aqui, e todos juntos em um só louvor, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Amém? E é isso que nos traz paz, nos traz confiança em saber que esse Deus é aquele que prometeu e que cumpre as suas promessas, né? Por isso que nossa fé a cada dia precisa estar alicerçada nele. Vamos cantar outro cântico. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, Deus do impossível. Quando tudo diz que
assim que Deus tem se revelado diariamente a nós, como Deus do impossível. Não há situação adversa, contrária, que Deus não possa mudar. Principalmente quando aos nossos olhos tudo fugiu do controle, né? Onde muitas vezes nós achamos que Deus não está na condução de todas as coisas, na condução da história. Eu acredito piamente nisso, que Deus conduz a história sempre. E por isso que isso, de alguma maneira, mesmo diante do caos que nós estamos vivendo, o nosso coração é alcançado pela paz que há no Espírito Santo de Deus, esse Espírito que está em nós, na nossa vida, trabalhando no nosso ser diariamente para que nós possamos nos tornar parecido à semelhança, tornarmos parecido e semelhante com o Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, diante desse tempo que nós estamos passando e vivendo, tenha paz, busque paz no Senhor. Voltamos aí, né? Deu uma caída, mas voltamos, graças a Deus. Está chovendo um pouco aqui, talvez seja por isso. Nesse momento eu quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. Nós vamos ler aí do versículo 6 até o versículo 19, texto da Palavra de Deus, ao qual falou muito ao meu coração, e eu quero dividir algumas percepções com você. Nada extraordinário, logicamente, mas são percepções que com certeza nos ajudará a viver dentro desse tempo presente e dentro daquilo que esse tempo apresenta, né? Tendo em vista justamente aquilo que os nossos irmãos da igreja primitiva passaram e mesmo assim foram bem-sucedidos justamente porque não permitiram com que a sua fé e a sua convicção fossem afetadas. Então esse texto ele fala justamente sobre isso, de uma igreja que sobreviveu a um tempo extremamente difícil e delicado. E foi justamente nesses tempos difíceis e delicados que essa igreja pôde crescer, se desenvolver e se expandir. E expandir também o reino de Deus, né? O reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu quero pedir a você que abra aí a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, nós vamos ler do versículo 6 até o versículo 19. O texto da Palavra de Deus diz assim: na noite antes de Pedro ser levado a julgamento, ele dormia preso com 2 correntes entre 2 soldados, e outros montavam guarda na porta da prisão. De repente, uma luz intensa brilhou na cela, e um anjo do Senhor apareceu, tocou no lado de Pedro para acordá-lo e disse: depressa, levante-se. E as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Então o anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro obedeceu. Agora vista a capa e siga-me, ordenou o anjo. Pedro deixou a cela, seguindo o anjo. O tempo todo, porém, pensava que era uma visão, sem entender que era real o que ocorria. Passaram o primeiro e o segundo postos, né, de guarda, e quando chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o portão se abriu sozinho para eles. Os 2 passaram e foram caminhando ao longo da rua até que subitamente o anjo deixou. Por fim, Pedro caiu em si e disse, né, é verdade mesmo, disse ele. O Senhor enviou seu anjo para me salvar daquilo que Herodes e os judeus planejavam me fazer. Quando Pedro se deu conta disso, foi à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos para orar. Ele bateu à porta da frente e uma serva chamada Rode foi atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, correu de volta para dentro, dizendo a todos: Pedro está à porta. Eles, porém, disseram: você está fora de si. Diante da insistência dela, concluíram: deve ser o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava a bater. Quando, por fim, abriram a porta e o viram, ficaram admirados. Ele fez um sinal para se acalmarem e lhes contou como o Senhor o havia tirado da prisão.
contem a Tiago e aos outros irmãos o que aconteceu, disse ele. Então foi para o outro lugar. Ao amanhecer, houve grande alvoroço entre os soldados a respeito do que tinha acontecido a Pedro. Herodes ordenou que fosse feita uma busca completa por ele. Não conseguindo encontrá-lo, interrogou os guardas e mandou executá-los. Depois disso, Herodes partiu da Judéia e foi passar algum tempo em Cesareia. Vamos orar, vamos falar com Deus? Quero convidar você nesse momento a baixar sua cabeça e pedir a Deus que venha falar conosco através desse texto da palavra de Deus. Vamos orar. Deus querido, mais uma vez nós te somos gratos pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos reunidos em Teu nome. Obrigado a Deus pelos irmãos que estão nos acompanhando nesse momento, simultaneamente, ao vivo. E também, ó Deus, te agradecemos por aqueles que ainda vão ter contato com a gravação dessa live. Que o Senhor seja com a vida dos Teus filhos, dos Teus servos, nesse momento ao qual nós falamos que muitas questões vêm à nossa mente, o anseio passa a brotar dentro do nosso coração, exigindo algumas respostas. Por isso que nós te pedimos, Senhor, mais uma vez, que nós possamos buscar e obter as respostas que nós precisamos sempre na Tua palavra. Ó Deus, porque sabemos que ela é a fonte de toda resposta para as questões que o homem carrega dentro de si. Mais uma vez nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, sabemos que Atos dos Apóstolos é dos livros mais encantadores das Escrituras Sagradas, porque se trata de um livro histórico, um livro onde é narrada justamente a trajetória da igreja primitiva, as bases da igreja ali, né? E Lucas ele detalhou de uma forma muito especial cada situação e cada contexto em que a igreja de Jesus Cristo viveu nas suas bases, nos seus alicerces. Uma coisa é fato e é certo, sabemos que a igreja ela sofreu muitos ataques e sofreu muitas perseguições. E nós sabemos que os crentes daquela época, por conta disso, viviam constantemente sendo ameaçados, né? Passavam por conflitos, tensões e adversidades, inúmeras adversidades. Mas uma coisa que a gente percebe à luz da nossa leitura em Atos dos Apóstolos é que a igreja, por mais que estivesse vivendo dentro desse contexto de pressão constante, uma das coisas que nós percebíamos era que a fé estava sempre intacta no autor e consumador da fé, que era Jesus. Naquele que era a pedra angular de esquina, rejeitada pelos homens, mas aprovada por Deus. Aonde a igreja está sendo alicerçada sempre. E nós sabemos que por mais que eles passassem, estivessem vivendo dentro desse contexto de perseguição, eles estavam sempre firmes, buscando no Senhor as respostas que eles sempre precisavam e necessitavam. E quando olhamos para Atos dos Apóstolos, no seu contexto, nós percebemos que a igreja não sofreu só a perseguição religiosa na sua época por parte dos saduceus, dos fariseus, que intentavam constantemente contra a igreja de Jesus Cristo. Mas sabemos também que a igreja sofreu perseguição política, e sofreu sim. Nós percebemos que esse texto nos mostra isso, né? A perseguição foi uma perseguição acirrada. É tanto que nos versículos anteriores que nós vamos ler, Herodes Agripa, né? Ele investiu ali uma caçada justamente para prender os apóstolos, prender os discípulos de Jesus. Alguns ele conseguiu ceifar a vida como a vida de Tiago, que era irmão de João. Mas Pedro, ele conseguiu prender Pedro e colocar no cárcere. Colocar Pedro nesse cárcere. E o texto vai dizendo que a tentativa de Herodes Agripa era justamente atender os anseios dos judeus. Olha só o que o versículo 3 vai dizer. Quando Herodes viu quanto isso agradava aos judeus, também prendeu a Pedro. Então, além das perseguições religiosas na época, a igreja também sofreu as perseguições políticas por esse homem chamado Herodes Agripa. E isso fez com que a igreja se mobilizasse.
ela não perdesse tempo. Uma das coisas que nós estamos vivendo hoje é justamente isso. Voltamos novamente a ter as nossas reuniões nas casas, não mais agora, né? Nesse tempo, nos nossos tempos, mas estamos mais uma vez vivendo dentro de um contexto de restrição, né? Tentando exercer as nossas funções e atribuições como Igreja de Jesus Cristo à distância, mas tendo a consciência que nós estamos unidos pelos laços do amor de Jesus, desenvolvendo a comunhão sempre e preservando essa unidade do corpo de Jesus Cristo. E era justamente isso que o povo fazia, mesmo vivendo dentro de um contexto de perseguição religiosa, mesmo vivendo dentro de um contexto de perseguição política. A igreja primitiva não deixou de continuar exercendo os valores e os alicerces do reino de Deus, que com certeza faria com que eles a cada dia se fortalecessem nessa fé. E o texto vai continuar dizendo que a intenção de Herodes era apresentar Pedro aos judeus para o julgamento público justamente depois da Páscoa. Aparentemente, Herodes Agripa queria mostrar Pedro como uma espécie de troféu para os judeus, dizendo, acabando com o líder, a gente acabaria com toda e qualquer movimento cristão. Mas nós sabemos que Deus sempre age. Enquanto tudo aparentemente está perdido, Deus muda o cenário, Deus muda totalmente o quadro. Foi isso que aconteceu. Deus mudou o cenário e Deus mudou o quadro. Por quê? Porque a igreja não deixou de fazer algo que é essencial. Já que nós estamos falando hoje sobre o que é e o que não é essencial para a nossa vida como igreja de Jesus Cristo, como cristão, como pessoas que confessam e professam a fé em Jesus Cristo, nós precisamos fazer uso da oração. Uma das coisas que a igreja não deixou de fazer e não deixou de exercer, além da comunhão e preservando a unidade do corpo de Cristo, é a oração. Olha só o que o texto vai dizer aqui no versículo 5. Enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. O texto não fala se Pedro tinha essa consciência de que enquanto ele estava preso lá, a igreja estava orando por ele. Mas o texto vai dizer que a igreja estava orando fervorosamente, orando intensamente. Era uma igreja que estava comprometida com Pedro através da oração e comprometida com a oração para que os resultados dessa oração pudessem acontecer, que era a soltura e a liberdade de Pedro. E é interessante que o texto vai justamente falando isso, né? Que o texto vai dizer aqui no versículo 7 que de repente uma luz intensa brilhou na cela e um anjo do Senhor apareceu diante dele. Interessante que antes do anjo aparecer, né, diante de Pedro, mostrando para ele ali que ele estava justamente para reverter o quadro e a situação em que Pedro se encontrava, a igreja estava orando fervorosamente, intensamente, mostrando com isso o comprometimento que ela tem com o seu Senhor, mostrando com isso a dependência que ela tem no Senhor e do Senhor. Porque é isso que a gente faz, que a gente tem que pensar e crer, que quando a gente ora a Deus, a gente mostra para Ele que nós dependemos dEle, necessitamos dEle, e que só Ele pode fazer aquilo que a gente não consegue fazer. E além disso, além da oração mudar o nosso contexto interior, ela muda também o contexto exterior. Foi justamente isso que a igreja primitiva fez. A igreja que se reunia numa casa, a portas fechadas, justamente com receios da perseguição que eles estavam envolvidos ali. Mas eles não deixaram de orar. Eles encontraram na oração alívio. Eles encontraram na oração a Deus paz. E eles encontraram também na oração as respostas que eles tanto precisavam.
Às vezes a gente está nessa condição também, em uma situação extremamente difícil, delicada, onde situações como essa se apresentam diante de nós como impossíveis de acontecer, aonde tudo está perdido. É justamente aonde a gente se atribui e faz uso dessa oração intensa, comprometida, e Deus age e muda o quadro e muda o cenário. Deus pode fazer isso nos dias de hoje? Lógico que pode. O que nós podemos fazer é continuar orando fervorosamente, usando a fé como um meio para se alcançar um fim. E o fim não é outro, como eu disse no início aqui da nossa transmissão, não é outra a não ser a vontade de Deus. E é nela que nós temos que descansar. E sabermos que a vontade de Deus, conforme sempre a gente fala, ela é boa, perfeita e é agradável. Até quando ela não vem, até quando ela vem como nós não gostaria que viesse. Porque muitas vezes a gente ora com um propósito e de repente Deus vem e nos apresenta outro totalmente diferente. Por isso que é interessante a gente levar em consideração a importância que a vontade de Deus, independente daquilo que você espera, ela sempre vai ser boa para mim, ela vai ser sempre boa para você. Então a gente percebe que enquanto a igreja estava ali intercedendo, orando pela vida de Pedro, a oração ela tinha um endereço certo. Eram os ouvidos do nosso Deus. Então a igreja ela estava orando fervorosamente. A igreja ela estava comprometida em oração, pois tinha uma consciência de que só Deus poderia realizar tal ato. Igreja do Senhor Jesus Cristo, Igreja Batista em Jardim Três Marias, que nós possamos, assim como à luz e a exemplo dessa igreja, a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, nos envolver com uma oração fervorosa, uma oração intensa, uma oração que pode trazer paz, alívio e também pode trazer respostas, as respostas que nós tanto precisamos, ansiamos e desejamos. E a oração fervorosa, como eu falei, ela desenvolve um movimento sobrenatural. Pois enquanto a igreja orava ou ora, Deus estava agindo naquela ocasião em prol da vida de Pedro. Então hoje, enquanto a igreja ora, Deus está agindo em prol do objeto da nossa oração. Você tem orado por quem? Pela sua igreja, pela sua nação, pela sua vida, por sua família, pelas pessoas que foram acometidas com esse vírus? Saiba que Deus está agindo conforme a vontade dele sempre. Então a oração ela fervorosa, ela desenvolve sim um movimento sobrenatural. Nós podemos ver isso através do texto bíblico em relação à figura do apóstolo Pedro. A oração fervorosa, ela desenvolve isso. Então nós percebemos que a igreja, quando ela está comprometida em oração, ela é uma igreja que ela tem a consciência de que enquanto ela está orando, Deus está agindo. Então, enquanto a igreja se compromete em oração, Deus, ele sempre vai enviar um sinal de que está por perto. A igreja estava orando e Deus enviou um sinal para Pedro. Que sinal foi esse? Um anjo. O anjo que desenvolveu todo o meio e possibilidade de forma sobrenatural para que Pedro pudesse sair daquela condição de cárcere. Então, quando oramos ali, e a igreja estava orando de que forma? Em secreto, fechados, trancados, mas Deus estava agindo fora. Aí eu escrevi algo aqui interessante que eu quero partilhar com você. Quando oramos no secreto, Deus se revela a nosso favor de forma pública. Lembra de Salmo 126? Onde o povo estava ali preso, cativo, sendo escravo, e Deus havia dado e concedido liberdade ao povo, e o povo passou a desenvolver uma peregrinação no deserto, e eles disseram assim:
que eles chegaram a dizer que as nações diziam: grandes coisas fez o Senhor a estes. E eles repetiam: de fato, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Então, quando nós oramos em secreto, Deus se revela a nosso favor de forma pública. E isso será perceptível, isso será uma forma de testemunhar que Deus está agindo em nosso favor. Olha que interessante aquilo que Jesus Cristo disse lá no Sermão do Monte, em Mateus. Lá no versículo 5 do capítulo 6, o versículo 6, ele diz: quando vocês orarem, não seja como os hipócritas que gostam de orar em público, nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam ver. Se eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai em secreto. Então seu Pai, que observa em secreto, os recompensará. Quando nós oramos por algo, por mais que se apresente inúmeras vezes inúmeras dificuldades, nós temos que continuar orando. E quando a resposta não aparece, continue orando do mesmo jeito. Pois quem escuta as nossas orações é maior do que as impossibilidades que se apresentam diante de nós. Para quem nós oramos e direcionamos a nossa oração, pode ter certeza que é maior do que as impossibilidades que se apresentam diante de nós. É interessante que o texto vai dizer que enquanto a igreja estava orando, o sobrenatural estava acontecendo. Pedro saiu do cárcere, chega na porta da casa de Maria, bate, Rode vai atender e fica totalmente impressionada com o que acontece. É justamente assim. Quando oramos a um Deus que nos surpreende com aquilo que Ele faz. Então é importante continuar orando, mesmo que a resposta ainda não esteja diante de nós, mas crendo que Deus, aquele que ouve as nossas orações, é um Deus que nos surpreende. E quem ora a Deus sempre vai estar alimentando o seu coração de esperança, que não está pautada na humanidade imperfeita, na nossa humanidade imperfeita, mas nos Deus que é perfeito, que é a fonte da nossa fé e a fonte também da nossa esperança. Quando nós oramos, nos permitimos também a crer e a aceitar a vontade de Deus para nós. Quando oramos, também nos permitimos a ter experiências com o sobrenatural. Nosso pedido a você, irmão, irmã, no nome de Jesus, é que diante do tempo que você tem vivido, aonde muitas vezes a tensão te assusta, os conflitos te sobrecarregam, ore a Deus. Concentre no Senhor a sua atenção. Ore intensamente. Quando eu digo intensamente, seja comprometido naquilo que você está fazendo. Porque quando nós oramos, nos permitimos a ter experiência com o sobrenatural de Deus. Então, quando tudo se apresentar ou ao aparentar perdido diante de você, saiba que você serve a um Deus e ora a um Deus que pode mudar todo o cenário e mudar todo o seu quadro. Amém, queridos? Que Deus abençoe sua vida, que Deus continue cuidando de você e que Deus possa cada dia mostrar, se revelar a você, mostrando que Ele está muito mais perto do que você imagina. Que Deus abençoe sua vida, te guarde, te proteja e que você tenha uma semana de paz e de bênçãos. Eu quero pedir a você nesse momento que você baixe sua cabeça, vamos orar, vamos falar com Deus. Querido Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa noite especial que o Senhor nos concedeu. Queremos te agradecer, ó Deus, por estarmos reunidos na Tua presença. Queremos te agradecer, Senhor, que mesmo distantes uns dos outros, a unidade do corpo de Cristo ela não foi afetada em absolutamente nada, porque nossa fé está guardada no Senhor.
A nossa fé, temos a consciência que é um meio, como nós falamos aqui, que nos possibilita um fim, e esse fim não é outro, a não ser a tua vontade. E é nessa vontade que nós vamos descansar. E nós sabemos, ó Deus, que o Senhor tem, através da fé, ó Deus, abastecido o nosso coração dessa esperança que nós temos em Ti, sabendo que o Senhor está cuidando de tudo, que o Senhor é o Deus da história e é o Deus que conduz a história. Ó Deus, esteja conosco, a nossa vida, com a nossa igreja, a Igreja Batista em Jardim Três Marias, conduzindo os nossos passos a cada dia, guardando, preservando, ó Deus, os nossos irmãos e a fé dos nossos irmãos. Nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus, assim como a igreja primitiva orava fervorosamente, que nós, como Igreja Batista em Jardim Três Marias, possamos também orar fervorosamente, intensamente, sermos comprometidos, porque nós falamos aqui, quanto mais somos comprometidos com a oração, mais nós vemos a possibilidade de termos experiências com o sobrenatural do Senhor. Nos dá uma semana de paz, abençoados e guardados pela Tua doce e amável presença. Pois é no nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, que nós oramos e agradecemos. Amém. E graças a Deus. Meu irmão, Deus abençoe você, sua casa. Esperamos que em breve nós possamos estar retornando aos nossos encontros presenciais. Mas enquanto isso não é possível, que você continue pautando a sua vida cristã através da oração, como nós falamos aqui, e na leitura das Escrituras Sagradas. Busque alimentar a sua fé, aperfeiçoar para que ela continue sendo uma fé operosa. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. E quarta-feira nós estaremos de volta no nosso culto de oração. Tá bom? Que Deus abençoe, meu amado. Fique na paz do Senhor. Amém.